Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de acompanhamento de SNEL 11, o Fundo de Energias Limpas da Suno. Um fundo que eu acredito que tem bastante potencial de crescimento da renda em algum momento do futuro. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, conforme eu venho dizendo aqui já há alguns vídeos, eu tenho essa suspeita, tá, de que em algum momento a gente vai ter esse crescimento da renda, mas não consigo dizer que mês a gente vai ter esse aumento, né? Já tem vários meses, não sei se uns 3 ou 4 meses que vem falando sobre esse possível aumento de rendimento. O pessoal mais ansioso pode já estar até um pouco com raiva de mim, né? Porque eu venho falando sobre isso e esse aumento da renda não vem. E, para ser bem sincero, para mim não importa tanto se esse aumento do rendimento ele vem aqui no curto prazo, aqui em 1 ou 2 meses, ou se vem no médio prazo, uns 6 meses ou mais. Pois enquanto esse aumento do rendimento ele não vem, eu estou sendo muito bem remunerado por essa espera, né? Aqui com o fundo na casa dos 8,55, com o rendimento de 10 centavos, a gente tem um yield que se aproxima do 1,20% ao mês, né? Que seria 1,17. Isso daqui chega a ser até mais do que a gente vai estar recebendo de forma líquida da Selic, mesmo que Selic no patamar tão elevado, nem se fala que depois aqui após as quedas que estão programadas, né? E para mim, o ruim é quando você tem uma tese de crescimento de renda, mas recebe pouco ou muito pouco enquanto esse momento não chega. Então, ó, essa questão do yield alto já no curto prazo, ele diminui muito a ansiedade que por esse momento da chegada do aumento do rendimento, né? E aqui vou colocar um exemplo, aqui um comparativo com outro fundo que não tem nada a ver aqui com o PVB11, mas é apenas com o SNEL 11, mas que é para ilustrar esse ponto que eu estou falando. E aqui vou utilizar o fundo PVB11, o Fundo de Lajes da Pátria, aquele que é bem focado lá na Faria Lima. Aqui o fundo ele tem um alto potencial, tá? Um potencial muito grande mesmo de aumento da renda, caso em algum momento os gestores eles façam a venda de algum daqueles imóveis lá na Faria Lima. Lembrando que o fundo comprou lá em 2020, 2021. Lá para cá, a Faria Lima já valorizou bastante. Eles poderiam muito bem fazer alguma venda com um belo lucro. O o problema é que enquanto isso não acontece, os cotistas recebem uma remuneração baixíssima, né? Ainda mais após essa queda do rendimento para 40 centavos, seria aqui apenas 0,52. Então, literalmente um rendimento de poupança, tá? Então, esse aqui é o tipo de tese que eu não gosto muito, tá? Aqui você começa a ficar ansioso, querendo saber quando que vai vir esse aumento de rendimento, quando que vai ter essa melhoria no fundo. Inclusive, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês tem um nome, tá? Chama-se custo de oportunidade, né? Mas enfim, casos que completamente diferentes. Aqui é só para exemplificar mesmo o meu ponto de carrego elevado enquanto uma tese não se concretiza. Ok, agora aqui vou mostrar para vocês as evidências aqui do potencial de crescimento de rendimento em SNEL 11 no último relatório. Mas antes vou dar uma passada aqui por alguns riscos do fundo, tá? Acho que é um ponto importante também, não ficar falando apenas do ponto positivo, que é o aumento da renda, o yield elevado, mas é importante também falar das desvantagens, dos riscos, né? Mas antes, convido vocês a se inscreverem aqui no canal para mais vídeos como esse que não faz basicamente uma leitura de plataformas e de relatórios. Pois bem, começando aqui a apontar os riscos em SNEL 11. Aqui vocês têm que estar cientes que SNEL 11 é um fundo de equity, tá? Apesar de ser um fundo com yield que parece de fundo de papel, trata-se de um fundo de equity. Então, SNEL 11 tem esse yield que se assemelha mais ao fundo de papel, mas na verdade ele é um fundo de tijolo.
Então, aqui quando a gente está falando de equity, a gente tem tanto os ônus quanto os bônus, né? Então, aqui nos bônus, quando aqui os projetos dão muito bem, a rentabilidade é bem elevada, mas quando tem alguns problemas, quem assume o BO é o fundo, né? Por exemplo, aqui no mês de fevereiro nós tivemos aqui um caso de furto de cabos, né? Com certeza uma coisa bem chata, que felizmente já aconteceu outras vezes aqui em Snell 11. E realmente o Brasil não é para amadores, não é para amadores, né? Realmente é bem complexo aqui operar no Brasil. Mas enfim, aqui uma caso pontual, já repararam aqui, já está tudo ajustado essa questão dos cabos. Então, esse aqui seria o risco operacional, né? Quase como esse. A gente tem alguns outros casos. Outro risco aqui é o risco comercial, né? Aqui no caso seria de vender vender energia. Inclusive, a gente teve alguns casos, né? Na onde o operador ele não conseguia vender a energia conforme esperado. Inclusive, recentemente teve aqui uma troca de uma dessas empresas. Aqui, não sei se operador é o nome ideal para falar aqui para essa empresa, mas basicamente quem comercializa essa energia, né? E aqui nesse sentido, vou até aproveitar para explicar aqui um trecho do relatório, onde eles falam sobre a alteração da modalidade contratual. Aqui eles falam que teve uma alteração aqui de um dos inquilinos de compensada para take or pay. Então, que eu vou explicar para vocês o que são essas duas modalidades. A compensada, conforme a palavra já própria explica, compensa a energia de uma pessoa física. Aí compensa essa energia que foi gerada aqui nas usinas, nessa conta de luz de uma pessoa física. Aqui explicando de forma bem leiga mesmo, tá? Já que esse take or pay é um contrato que ele é bem mais sólido, né? Aonde ele faz o contrato aqui de venda da energia, aonde é um contrato fixo, né? Então aqui tem uma previsibilidade bem maior de quanto que você vai receber. Então, aqui eles até ressaltam a questão do aumento da previsibilidade, mas geralmente quando tem esses contratos aqui, tudo registrado aqui, geralmente são contratos a longo prazo, você tem um potencial de rentabilidade menor, né? Já que aqui tem o risco menor, rentabilidade também menor. Aqui na compensada tem um risco maior, a rentabilidade também deve ser maior também, né? Deve ser bem maior. Ok, mas agora aqui vou discutir sobre o maior risco em SNEL 11 quando a gente investe em geração distribuída, que é o risco regulatório. Então, aqui a gente está falando de alguma alteração na regulação da geração distribuída. Em 2025, nós tivemos a MP303, que poderia ter alguma alteração prejudicial aqui para o fundo e para a geração distribuída, mas não tivemos aqui nenhum impacto significativo para empresas que operam isso, né? E aqui é o seguinte, o fundo e aqui as empresas, elas não tiveram impacto, mas o risco ele continua existindo. E lembrando que é algo que está fora do controle dos gestores, né? É algo externo. Nessas situações, cabe a nós investidores atuarmos, né? Atuarmos aqui de forma a ter uma carteira diversificada, é, que em eventual caso aqui desse risco regulatório não nos impactar de forma relevante. Inclusive, eu vejo muita gente com receio aqui desse risco, assim, tem o tal do risco regulatório, que é SNEL 11, mas se o investidor ele faz a parte dele, eu não vejo motivos aqui para preocupação, tá? Isso aqui, na verdade, vale para qualquer fundo ou classe de ativos. Então, por exemplo, você coloca aqui 20% da sua carteira em SNEL 11, você está com uma rentabilidade excelente, mas aí você começa a estar super exposto, né? Então, aqui é um ponto que é, depende mais do próprio investidor
do que o próprio gestor. E como eu disse, é um fator externo, o gestor ele não tem controle. Então, aqui cabe a nós investidores trabalharmos esse risco, né? Todo investimento vai ter o seu risco e cabe a nós aqui diversificar para diluir esse tipo de coisa. Ok, agora aqui vou voltar a falar sobre o rendimento e a sua possibilidade de crescimento aqui no futuro. Então, aqui o gestor ele colocou um guidance para o primeiro semestre agora aqui de 2026, aqui uma banda entre 10 a 11 centavos. Então, aqui primeiro ponto positivo, ele não acredita que vamos ter uma queda do rendimento, já é excelente. E coloca aqui, deixe aberta a possibilidade de 11 centavos. No entanto, aqui o gestor ele fala que sem cravar nada, né? Deixa aqui bem claro. Embora não seja possível garantir resultados futuros, esses fatores representam potenciais fontes de incremento ou decréscimo na geração de receita operacional do fundo. Então, o gestor ele sempre, já notei, se evita cravar alguma coisa, né? De que a renda vai crescer ou não. Mas enfim, agora aqui vou mostrar no relatório algumas partes onde a gente pode observar esse potencial de crescimento do resultado e do rendimento. Por exemplo, aqui na página 3, logo no início, aqui eles falam a respeito de um encerramento de uma carência com uma tal de seta, que para novos contratos em locação da usina Petrolina. Então, aqui tem as carências que essa empresa está operando as usinas. Tem aqui também outro ponto de melhoria. Aqui, ó, o portfólio de usinas em ramp-up comercial operado pela NUV Energia apresentou ocupação comercial ponderada de 28,6%. Então, aqui a gente está falando de uma ocupação baixa, né? 28,6%. Aqui a gente pode olhar o copo meio vazio, que está a baixa ocupação. Também podemos olhar o copo meio cheio, né? De que tem bastante espaço aqui para aumentar a geração de renda. Outro ponto para a gente observar esse potencial de crescimento é, aqui do resultado em SNEL 11, vocês vão ver aqui na página 13. Aqui, ó, eles colocam aqui o status do portfólio. Aqui 39,3% está gerando caixa, 27% aqui em RMG, que provavelmente está um processo ainda de negociação, de compra ou de amadurecimento, mas tem alguma receita entrando aqui. Tem a parte em conexão, que aqui não realmente não está gerando nada. Tem aqui quase 25% em ramp-up, ou seja, em amadurecimento. Ou seja, que não está gerando plenamente, mas que em algum momento pode vir a gerar. E aqui gostaria de mostrar para vocês, aqui fazer uma comparação com o relatório anterior, e a gente pôde, vou mostrar aqui para vocês, a gente teve um crescimento de um mês para o outro. Vou até abrir aqui o relatório do mês de janeiro para mostrar isso para vocês. Espera aí, só um instante, pegar aqui o relatório de janeiro. Já deveria ter deixado isso aqui aberto, ainda mais que o relatório de SNEL 11 é bem extenso, né? Mas enfim, já achei aqui. Então, olhem só, aqui vou mostrar. Aqui no relatório de janeiro tínhamos gerando caixa 36,1%. Já em fevereiro, 39,3%. A parcela em ramp-up era 28%, caiu aqui para 25%. Ou seja, caiu aqui 3% de um e veio aqui para o outro, né? Então, ó, esse processo ele tende a continuar, não sei se o mesmo ritmo ou se vai se intensificar, mas aqui a tendência é que vá sair desse de ramp-up para gerando caixa. E é nesse processo que a gente vai ter o crescimento de renda, tá? Novamente, ressalto assim como eu disse no início do vídeo, não sei quanto tempo vai levar esse processo, mas só dele vir a acontecer para mim já é o suficiente. Olha, agora aqui com relação ao resultado, questão de reserva em SNEL 11. Aqui em fevereiro, eles ainda estão consumindo reserva, tá? Então ainda não estão gerando nem sequer, aparentemente não estão gerando os 10 centavos, mas ressalto que o fundo, ele
ainda está em processo de alocação, né? Isso fica bem claro que a gente vê aqui algum dos ativos do fundo. Esse aqui, ó. Ativos em aquisição, 27,36. Liquidez, projeto de ação distribuída. Fee holding projetos. E com um percentual bem elevado, né? Então, esse processo de alocação, ele ainda está em andamento, né? Então, ainda pode demorar um tempo para o fundo gerar o que estava planejado. E aqui eu lembro vocês que na emissão a expectativa de alocação deles era de IPCA mais 14%. 14% já é mais do que a Selic, né? Depois a gente considera o imposto de renda. Então, esses projetos eles tendem a gerar mais caixa do que o deixar o dinheiro aqui parado em liquidez, né? Então, acredito que esses aqui sejam os pontos que eu tinha para compartilhar com vocês aqui de SNEL 11. Enfim, continuo aqui acreditando no fundo, tem os seus riscos sim, mas como eu disse, se você diversifica, tá tudo resolvido, fica tranquilo, tá? Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!